Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amém. Graças a Deus. Pai, nós estamos diante da tua santa presença, Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações. Que a tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades. Possa trazer bálsamo, alento, ânimo, despertamento, Deus, enfim, que a tua palavra possa surtir o efeito que tu desejas, Senhor. Porque tu mesmo diz na tua palavra que ela não volta vazia, mas antes cumpre tudo que lhe apraz. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus, para a tua eterna glória. Amém e amém. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um quadro que eu poderia chamá-lo de tenebroso. Um quadro horripilante. Os irmãos sabem, a igreja de Jesus havia sido inaugurada no dia de Pentecoste. Naquele dia, Pedro, um homem, a princípio, não tão corajoso assim, intempestivo, sanguíneo, um homem que saltava a tampa com muita facilidade, não é? Uma pessoa bastante, diria, inconstante. Até o próprio Senhor Jesus disse a ele: Pedro, quando tu te converteres, convença teus irmãos. Pedro achava que era muita coisa. Chegou até mesmo a dizer ao Senhor Jesus: olha, estou pronto para ir contigo até a morte. Naquela noite, Jesus disse: olha, aquele que um de vós há de me trair. E os irmãos sabem bem que começaram a perguntar, a olhar, olharam-se e começaram um após os outros a perguntar: Jesus, porventura sou eu? Isto significa, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, isto significa que cada um reconheceu a sua incapacidade, cada um reconheceu a sua pequenez, cada um reconheceu que era mesmo possível traí-lo. Quando aqueles que perguntaram, porventura sou eu, ao ouvirem Jesus dizer, digo-vos que um de vós me trairá, eles fizeram uma alta análise, e lá no fundo, na arrecadação das suas almas, eles
chegaram à conclusão que verdadeiramente seriam capazes disto. E preocupado perguntaram: Senhor, sou eu? Mas Pedro não. Pedro disse: o quê? Eu sou capaz de ir contigo até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, deixa eu parafrasear. Rapaz, tu não sabe nada, tu não entendeste nada. Eu vou fazer um desenho aqui para você. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que quando prenderam Jesus, todos eles correram. Houve até um que fugiu nu. Vai lá ver lá que está lá escrito. Deixou a roupinha para trás. Tentaram agarrá-lo, ele se desvencilhou da roupa e, olha, foi embora. Fugiu nu. Pernas para quem te quer. Instinto de sobrevivência. Já que tem que matar alguém, que mate ele. Eu não. Pumba, foi embora. Todos. E a Bíblia diz que Pedro e João seguiam de longe, distante. Esse distante, esse de longe é o que é? Vamos manter uma certa distância, porque se a gente tiver que fugir também, a gente foge, dá tempo. E foram até o pátio da casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote, e por ser conhecido do sumo sacerdote, teve acesso. Ele entrou, mas Pedro não era conhecido do sumo sacerdote. E quando Pedro ia entrar, a porteira disse: epa, tu és um deles? Queria saber para poder, ou entra ou não. Tu és um deles? E ele: eu? Eu não. Mas quando João foi lá interceder, João: olha, não, está comigo, pode entrar. Entrou, no pátio estava frio, a noite era fria, madrugada fria, fizeram uma fogueira, e eles estavam todos à volta da fogueira. Alguém vira-se para ele e diz: tu és um deles, não é? Não, eu não. E a terceira vez que Pedro negou, a Bíblia diz até que ele esconjurou. Foi uma coisa assim muito violenta. Aí o galo canta. O galinho canta. E ele sai a correr. Vai chorar amargamente. Pronto. Depois o Senhor Jesus ressuscita. Diz: olha, ide lá e dizei aos meus irmãos e a Pedro. Porque se não diz e a Pedro, se não convoca Pedro, Pedro lá não aparecia. Pedro já estava se sentindo o pior de todos os seres humanos. O que muitas das vezes nós também passamos por isso, não é verdade? Porque quando cometemos alguma coisa que nós sabemos que entristece o Espírito Santo, automaticamente a reação é sentir-se o pior dos seres humanos. Mas aí o Senhor Jesus nos chama pelo nome: vinde, venha cá. Vá lá dizer aos meus irmãos e a Pedro. E o Senhor ressuscita, e o Senhor aparece, e o Senhor diz, e o Senhor chama. Eles estavam já a pescar, o Senhor os convoca, chama Pedro em particular. Que isso também é tema para outra mensagem. A restauração de Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus ali, quando pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus usa uma expressão no grego, agapau, que é amor sacrificial. O amor que ele teve para conosco, ele deu-se. E ele está a perguntar a Pedro a mesma coisa: tu me amas ao ponto de sacrificar por mim? Tu me amas ao ponto de te entregar por mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, eu amo-te. Mas ele falou amo-te, mas o amo-te de Pedro, a expressão que ele usou foi filéu. Não foi agapau. Pedro, tu amas-me? Agapau. Pedro, amo-te, filéu. Amor fraternal, amor de irmão. Tanto que a segunda vez Jesus pergunta: tu amas-me mais do que a estes?
Ou seja, o teu amor fraternal, filéu, que tu já me disseste, é para com estes, mas a mim, tu amas-me, agapau, tu te entregas, tu te sacrificas. E Pedro mais uma vez diz, sim, Senhor, eu amo-te, filéu. E a terceira vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Pedro percebeu. Agora, não era aquele Pedro cheio de si que dizia, eu vou contigo até a morte. Não, não. Agora ele está dizendo, não, Senhor, o meu amor não consigo passar daqui. O amor que eu tenho para contigo não chega a ser agapau. O amor que eu tenho para contigo é só filéu. É amor de irmão para irmão. Não é um amor sacrificial. Quisera eu, mas Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus disse, não te dispenso, não abro mão de ti, apacenta as minhas ovelhas. Agora, a igreja é inaugurada, dia de Pentecostes. Este Pedro, transformado, prega um sermão, e logo na primeira, quase 5 mil, grande evangelista, oh Senhor. Pedro discorre a Bíblia, a palavra, para todos aqueles que lá estavam presentes. Judeus. Eram judeus, provenientes de todas as partes do mundo até então conhecido. Diversas partes, judeus, subiram àquela altura para a festa de Pentecoste. E agora, lá estavam eles. Subiram para adorar. E de repente a igreja reunida, cumprindo a ordem de Jesus, ficai em Jerusalém até, olha que o Senhor Jesus pôs limites nisto. Ficai em Jerusalém e serão cheios do meu espírito e cheios do meu poder. Não, ficai em Jerusalém até, ele estabeleceu o limite, até que sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas. Vocês deverão sair para fora. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, vão ficar em simultâneo em todo o planeta Terra. Eu quero que vocês espalhem a notícia. Desceu o Espírito Santo, foram batizados, cheios do Espírito, falando em novas línguas. Irmãos, começaram a murmuração lá fora, começou, e começaram a dizer, não, estes homens estão embriagados. E Pedro põe-se de pé e diz, varões, irmãos, atentai-me para uma coisa, vocês bem sabem que nós, judeus, não bebemos vinho antes do meio-dia. O judeu não bebe vinho antes do meio-dia, não bebemos vinho antes do meio-dia. Portanto, estes homens não estão embriagados. Deus, tudo que faz é perfeito, irmãos. Se batizasse com o Espírito Santo ao 12:05, poderiam dizer, olha, 5 minutos, já beberam todas e mais alguma coisa. Mas não. E Pedro prega, quase 5.000 almas se convertem, e a igreja cresce, e começa então a gostar daquilo. Ei, irmãos, que maravilha, imagina lá, irmãos. Temos que derrubar este templo e construir um para 5.000. Passados poucos meses, temos que sair daquele de 5, porque temos que procurar um para 10. Passados aqueles mesezinhos, temos que procurar um para 20.000. Mas que maravilha! É o sonho de qualquer pastor neste mundo. Mas a ordem de Jesus foi, até, fiquem sim, mas saiam também, enviem, façam, anunciem, preguem, mas ficaram, e veio então a perseguição. E agora encontramos este facto, esta narrativa, Pedro e Tiago, irmão de João, são presos. Tiago rapidamente é executado, e Pedro está agora preso. Irmãos, Pedro deve ter lamentado imenso, porque eram amigos de longa data. Eram amigos mesmo há muito tempo.
eram sócios no negócio da pesca. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Tinha uma empresa, uma indústria pesqueira, naquela altura. Imagine lá. Hoje é tão difícil ter rede e um barco de pesca, é caríssimo, imagina naquela altura então. E eles eram sócios e agora deixaram tudo, seguiram a Cristo e agora estavam a viver a expansão do reino do Senhor ali. Meu amigo Tiago foi morto ao fio da espada. E eu agora aqui estou preso. O meu fim será o mesmo. Eu fico imaginar a cabeça de Pedro, agora preso, sendo ele, Pedro, guardado por 16 soldados. E a palavra do Senhor diz que ele estava acorrentado a 2. E agora Pedro encontra-se a fazer o quê? A chorar. Desesperado no cárcere, a andar para um lado e para o outro. Ai, o Tiago morreu ontem. Ah, com certeza, agora eu sou o próximo. Ai. Não, a Bíblia diz que Pedro fazia o quê, irmãos? Estava a dormir. Pedro estava a dormir, se calhar alguém vai dizer, não, ele estava muito cansado. Afinal de contas, o pastor não faz ideia do que é uma campanha evangelística. Olha, o homem pregou quase 5.000, e depois, mais tarde, mais quase 3.000, e o homem estava muito cansado. Uma campanha evangelística requer muito. Não, irmãos, não era isso, não. Eu trouxe para os irmãos uma curiosidade bíblica. Uma curiosidadezinha bíblica, eu não sei se vão poder projetar, não sei se conseguiram. Eu penso que não, porque senão acho que já estaria ali. Mas é uma curiosidadezinha bíblica. E é bom, às vezes, nós atentarmos para isso. No Instituto Bíblico, nós aprendemos que a Bíblia toda foi dividida por capítulos, com exceção do livro dos Salmos. Portanto, nós não iremos nunca, exceto por falta deste conhecimento, e isto, pronto, não é também de todo um mal, não podemos dizer que estamos, não. Mas o livro dos Salmos, nós não vamos dizer, irmãos, abra lá a sua Bíblia no Salmo capítulo 116. Não, é o Salmo 116, Salmo 117. Mas vamos esquecer um pouco esta parte teórica, porque também não pesa em nada, não faz moça. E vamos fechar que a Bíblia foi dividida por capítulos. Amém? Pensando assim, isto é uma curiosidade bíblica. O menor capítulo da Bíblia, qual seria? Salmo 117. O maior capítulo da Bíblia, qual seria? Ou qual é? Salmo 119. Amém? Muito bem. O capítulo que está no centro, Salmo 118. Existem 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 capítulos depois do Salmo 118. Somando estes dois resultados, alcançamos ou obtemos 1188. Qual é o versículo que está no centro da Bíblia? Colocamos 2 pontos a partir do primeiro, 118, 2.8, e vamos ler o que é que diz o Salmo 118, versículo 8, que é: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Amém? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Voltando a Pedro. Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa para ele. Em João, no capítulo 21, no versículo 18, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, quando tu fores velho,
Irmãos, Jesus a falar para Pedro: Pedro, hoje tu vais para onde queres, mas quando tu fores velho, te cingirão a ti e te levarão para onde tu não queres. E isto falava Jesus acerca da morte dele. Portanto, Jesus tinha dito a Pedro que ele morreria velho. Pedro dormia porque ele tinha certeza que não morreria. Pedro dormia porque tinha certeza que não morreria. Ele não fazia a mínima ideia como sairia daquela cadeia, daquela prisão. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos aprisionados? Quantas vezes nós estamos sem ar até para respirar? Uma situação complicadíssima, não vemos saída, não há solução humana. Mas veja lá o Salmo 118, versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Jeremias capítulo 17, também lá diz: feliz, mais que feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pedro não fazia a mínima ideia, mas dormia porque tinha uma promessa. Descansou porque tinha uma promessa. Ainda hoje vinha conduzir para aqui a ouvir um louvor que dizia: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. É meu, é o Senhor a dizer para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar aqui é confiar, entregar, é mesmo descansar. Pedro descansou tanto na promessa de Jesus que dormiu, acorrentado entre 2 soldados, e mais 14 lá para fora. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso. Entramos em desespero. Quando a luta lá aparece, entra o desespero. Quando uma má notícia chega, bate o desespero. Irmãos, nós estamos neste mundo de passagem. E esta passagem é muito, muito rápida. Por mais que se viva, é muito rápida. O que são 100 anos diante de uma eternidade? Por mais que se viva, uma vida bem vivida, ela há de chegar ao fim. A morte está à nossa espera. A morte está à nossa espera e não tem como. Não há como. Não adianta, irmão, tirar a senha e quando a morte chega, tentar passar a senha para outra. Não, eu te cedo a minha vez, vai. Eu vou lá para o fim da fila. Não. Isto a gente espera que façam conosco lá no supermercado, principalmente nas repartições públicas. Chega lá, um dia deste eu entrei na agência dos Correios, puxei o negócio, e pá, 119, olhei para lá, e está no 65. Eu falei, deu tempo de fazer as compras, levar a casa, tomar uma bica, e voltei lá, ainda faltavam 2. Eu falei, olha. É num momento deste que a gente agradecia imenso alguém trocar uma senha conosco. Olha, eu sou o próximo, qual é a tua? Ih, ainda tem senha à minha frente. Eu troco. Tá bom. Mas para a morte, ninguém quer trocar, amigo. Né? Eu quero me dar a tua, tu és o próximo, eu sou um militar. Não, eu espero. E quando chegar no militar, eu vou ver qual é o número 6.000 e não sei o quê, para ver se eu troco com ele. É a palavra. Vai voltar para o pó. Aí nós amamos muito aquele hino da harpa cristã que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. É porque é assim que a gente vai partir para a glória, né, irmão? No arrebatamento.
O Senhor encosta o comboio da alegria e toda a gente salta lá para dentro e vamos todos para o céu. É assim que nós queremos partir, mas descer, não. Mas é assim, o ser humano é assim. Mas Pedro dormia. O Senhor Jesus tinha dito para ele há pouco tempo atrás, muito pouco tempo: quando tu fores velho. Não sou. Eu tenho para ir, olha. Se calhar Pedro estava lá com seus 40 e qualquer coisa. Não é? Pedro dormia. Mas sabe uma coisa que chama atenção, irmãos? Versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, a igreja estava de joelhos. Pedro estava preso, a igreja estava a orar. Pedro estava preso, descansava numa promessa, mas a igreja não cessava de mandar lá para cima, para o trono da graça, os seus pedidos de oração a favor do seu servo. Ó Senhor, parece que eu estou a ouvi-los. Ó Senhor, nosso irmão Tiago já foi tirado do nosso meio, mas tem misericórdia de Pedro, teu servo. Senhor, tem misericórdia de Pedro, dá ânimo a ele. E Pedro dormia. Enquanto o homem intentava fazer mal, Deus deu ordem a um anjo que desceu. E a Bíblia diz que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou o cárcere. Uma luz iluminou a prisão. Irmãos, atenção, não sei qual é, meu amigo, minha irmã, eu não sei qual é o seu problema. Mas Deus pode lançar luz agora sobre este cárcere, sobre estas cadeias que te prendem, sobre esta prisão em que estás a viver. Deus pode lançar luz agora. Oh, irmãos, o apóstolo Paulo diz: desventurado o homem que sou, depois de relatar uma guerra que vivia com o seu espírito, o espírito do Senhor e a sua carne, a sua natureza humana. Ele disse: desventurado homem que sou. Se Paulo disse isso, o que é que eu vou dizer então? Eu prefiro me calar. Estás a viver aprisionado a alguma coisa? Estás a viver acorrentado a vícios? Estás a viver debaixo de uma pressão muito grande? Deus pode lançar luz agora. Lá, creia, tenha fé no Senhor. A igreja orava, mas sabe qual é o nosso problema? Nós podemos ver isto mais à frente. O nosso problema, irmãos, é que as nossas orações, na maioria das vezes, é como um cheque sem assinatura. Ora, imagina lá que grande felicidade eu não teria por alguns instantes quando alguém me entregasse nas mãos um cheque de 1 milhão de euros. E lá, 1 milhão de euros. Oh, senhora, mas não vale nada. Não está assinado. Não tem valor nenhum. Quem é que consegue depositar em uma conta um cheque de 1 milhão de euros sem assinatura? E muitas das vezes nós agimos assim com as nossas orações. Nós oramos, nós pedimos, dizemos que temos fé, dizemos que cremos. Eu digo sim, 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 mas no fundo não estou à espera que aquele milagre se realize. Uma luz brilhou na prisão. Irmãos, quando Deus chega, as trevas desaparecem. Foi um anjo, sim, foi um anjo, com ordem de Deus e debaixo da autoridade de Deus. Foi um anjo que estava ali a representar o próprio Deus. Estava ali em nome do próprio Deus.
a soltar daquela prisão um conservo, porque é isto que é. Os anjos são conservos nossos. Servem ao Deus que nós servimos. Foi enviado para libertar o seu conservo. E eu estava a meditar a respeito disso, chamada autoridade espiritual. Por que é que o anjo chegou ali e a luz iluminou? Porque ele estava debaixo da autoridade espiritual do Todo-Poderoso. Porque muito tempo antes, rebelou-se, saiu debaixo da autoridade espiritual e transformou-se naquilo que todos nós sabemos o que ele é hoje. Quando nós reconhecemos a autoridade espiritual, irmãos, tudo vai bem. Podes até nem perceber, podes até nem compreender muito algumas coisas, mas atenhas a estar debaixo da autoridade espiritual. E a primeira autoridade espiritual que Deus pôs sobre as nossas vidas são os nossos pais. Se queres sucesso na vida, honra teu pai e tua mãe. Depois a nossa liderança. Pastor Portugal é pastor na Costa Caparica, é sim senhor. Mas o pastor Portugal tem uma liderança. Está debaixo da autoridade espiritual de um homem chamado Paulo Branco. Costa Caparica é congregação da Assembleia de Deus da Almada. Não é uma igreja dependente, é uma congregação. Está debaixo da autoridade da Assembleia de Deus da Almada. Cova da Piedade, Campo. Autoridade espiritual, irmãos. É o segredo de muita gente estar vivendo uma vida de insucesso. Porque optou não estar debaixo da autoridade espiritual. Mas voltando para cá, lá estava o anjo que iluminou a prisão. E as cadeias logo, as cadeias caíram-lhe das mãos. Caíram-lhe das mãos. Irmãos, aqui não diz que as cadeias se abriram. Caíram-lhe das mãos. O que deixou aqueles homens muito loucos foi que no dia seguinte as cadeias estavam fechadas. Aqui, ó. Mas não tinha lá ninguém. O anjo toca ao lado de Pedro. Pedro, acorda. Pôs-se de pé, tomou a capa, calçou as sandálias e passou a seguir o anjo. Pensava que se tratava de um sonho, até que o portão se abriu automaticamente. Primeiro portão com comando à distância na história, irmãos. Pedrão passa, portão fecha. Pá. Anjo vira a esquina, Pedro vira a esquina, cadê o anjo? Foi embora. Pedro olhou, rapaz, não é que eu estou aqui fora mesmo, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja adorar, eu vou buscar a Deus e vou agradecer. E vai correndo onde a igreja estava reunida, fazendo o quê, irmãos? Disse aqui o versículo 5, fazia o quê? Oração o quê? Incessante. Oração fervorosa, ou seja, eles estavam a orar o tempo todo, não pararam, oravam. E chega lá Pedro e e está o povo a orar. E Pedro está. E está o povo a orar. Havia lá à porta uma jovem chamada Rod, que perguntou, quem é? E Pedro respondeu, sou eu. Pedro. Ela correu lá para dentro ao invés de abrir a porta, pobre da jovem. Ao invés de abrir a porta, correu lá para dentro tão alegre, tão feliz, para dar a notícia àqueles que estavam lá a orar. Olha, está aí a porta, Pedro, agora entra em ação o quê? O cheque sem assinatura. A igreja passou o tempo todo a orar, a igreja estava a orar, a igreja estava a fazer oração fervente, oração fervorosa, e oração incessante, e Deus tem misericórdia de Pedro. Pedro está lá à porta,
Ô menina, estás é louca, pá, vá lá para a porta, volta para lá, estás aí. Não, é Pedro, não é nada de Pedro, não é nada de Pedro. Irmãos, nós às vezes oramos por algo e nós nem acreditamos que aquilo vai acontecer conosco. Sabe por quê? Porque nós nos julgamos tão miseráveis que Deus não fará isso por mim. Isto é que o diabo quer que tu acredite. Que Satanás quer que mesmo acredite é que és tão miserável, que Deus pode atender a oração de toda a gente, menos a minha. Deus pode fazer milagres tremendos na vida de qualquer pessoa, menos na minha. Deus pode restaurar a família de qualquer um, menos a minha. Ah, porque eu sou tão miserável, tão coitadinho. Ai, eu sou. Abra a porta. A bênção bate a porta. Abra a porta do coração. Acredite com fervor que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Conta-se que lá no sertão do Brasil, que é uma terra árida, que passa meses mesmo e até anos sem chuva, sem uma gota d'água cair do céu. Aquela região estava tão assolada por uma seca tão violenta, que nem catos havia mais para ninguém comer, nem os animais, nem nada. E a igreja, o pastor convocou a igreja para um tempo de oração para que Deus enviasse chuva para aquela região. E no dia marcado, toda a gente estava saindo de suas casas para se dirigir àquele lugar, à igreja, para fazer o que esta igreja fez por Pedro, oração incessante. E uma família, quando estava a sair de casa, já estava lá fora, no quintal. A miúda lembra-se de algo, volta lá para dentro da casa para buscar aquilo, e quando vem com um chapéu de chuva, o pai chama a atenção dela e diz: então menina, onde é que vais com isso? Estás louca? E ela vira-se para o pai e diz: pai, mas nós não vamos à igreja orar e a pedir a Deus que mande chuva? Foi isto que Jesus disse: se não vos fizerdes como uma destas crianças, de maneira nenhuma alcançareis a bênção. Crer, uma coisa singela, uma fé, como desta menina, ela ouviu, e ela o tempo todo foi ensinada que Deus tudo pode. Irmãos, quantas vezes nós não agimos desta maneira? Ah, Deus faz, sim, é verdade, Deus faz, afinal de contas, lá na minha igreja está lá uma irmã que foi curada de cancro. Ah, pá, lá na minha igreja está lá um irmão que estava desempregado há muito tempo, e o Senhor abriu-lhe uma porta, e olha que porta de ouro. Ah, lá na minha igreja tem lá assim, mas está bem, e com a tua vida? Ah, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu não sou nada, não. Quem sou eu? Eu sou menor dos meus irmãos, da casa do meu pai eu sou menor. A casa do meu pai é a mais pobre, da casa do meu pai eu sou menor. Sai para lá, Gideon. Deus está querendo te despertar, dizer: varão valoroso, mulher de fibra, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, levanta a cabeça. Há um que está assentado no trono, Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a situação, Ele tem um controle, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia! O que nós queremos
é que Deus faça. Mas nós não queremos pagar o preço. Atenção, não estou a falar pagar preço com relação à salvação. Nada disso, o preço já foi pago, já está mais que pago. Já é suficiente por todo o mundo inteiro. Mas quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me, este é o preço imputado. Este é o preço. Queremos sim, queremos tudo, é claro, queremos. Mas há um custo. Há um custo. Me lembro da minha mãe, quando eu era miúda, minha mãe dizia, numa conversa com uma senhora, que disse, epa, encontrei ali agora uma bolsa, uma coisinha, com notas lá dentro, com dinheiro, não sei qual é a quantia, naquela altura, já nem lembro o nome da moeda, já mudou tantas vezes lá, e pronto. E a minha mãe, lembro-me perfeitamente da minha mãe dizer a ela assim, sabe, se é uma coisa que eu não gosto, é de achar dinheiro. E a pessoa disse assim para ela, mas estás bem? Ela disse, sim, estou bem. Não gosto de achar dinheiro, porque para eu achar, alguém tem que perder. E toda vez que eu encontro alguma coisa, eu oro pela pessoa que perdeu, para que Deus tenha misericórdia e lhe dê de volta. Não existe nada de borla nessa vida, irmãos. Alguém pagou a fatura. Não existe nada de borla, alguém pagou a fatura. Não sou perfeito, irmãos, não quero estar aqui armado em, o pastor Portugal. Não, irmãos, esqueça lá isso. Mas eu aprendi com meu pai algumas coisas. E que me valem pela vida toda. Tenho certeza disso. Meu pai era um homem dos apontamentos. E até hoje eu tenho esse hábito. Aponto tudo. Todos os meus gastos, todas as minhas despesas, tudo eu aponto. Aprendi isso com meu pai. Para quem não sabe, meu pai era lá do norte, tá bem? Aprendi isso com ele. Aprendi, meu pai dizia, um fio do meu bigode vale mais que uma promissória. Era o que meu pai dizia. Se fosse vivo hoje, estaria com 108 anos. Eu aprendi isso. Pagar o preço. Nada vem de borla. Ah, eu ganhei isto. Ofereceram-me isto. Alguém pagou. Então valorize. Valorize. Porque nós às vezes deitamos fora aquilo que não nos custa nada. Não valorizamos como deve ser aquilo que não nos custa nada. É por isso que há muitos herdeiros, jovens herdeiros, que estão a queimar todo um sacrifício de uma vida, de um que faleceu, que foi embora e tentou deixar alguma coisa para os filhos, que poderia ficar para os netos, e é tudo espoliado. Por quê? Porque não trabalharam, não suaram a camisa, não sabe quanto custou. O pai sabe quanto custou, mas já foi embora. Ficou para aquele que troca aquilo por, desculpa lá, tuta e meia. É mesmo assim. E na vida cristã, irmãos, há um preço. E é interessante, irmãos, sabe por que às vezes nós nos tratamos mal? Porque nós não sabemos o valor de uma alma. Quem sabe é aquele, o único que sabe, é aquele que foi pendurado lá na cruz por elas. Há um preço. Deus está com as mãos estendidas para abençoar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Já dizia o profeta Isaías,
Ele quer fazer, Ele quer abençoar, Ele quer lançar luz sobre aquilo que te prende, Ele quer soltar-te destas cadeias, Ele quer, mas o que Ele quer também é ver a nossa predisposição em segui-lo, obedecer a sua palavra e estar debaixo da sua autoridade. Se não for assim, não há razão para nada. O preço é seguir a Cristo, é observar a sua palavra, é ter o seu momento a sós com Ele. Nós paramos tudo para ver alguma coisa interessante, aquilo que nós gostamos. Pessoas param tudo no momento em que está a passar a sua série. E hoje com as facilidades nem precisa parar tudo, né? Pode fazer tudo e mais alguma coisa ao fim do dia, xalá, pumba, vou lá ver agora aquilo. Mas para e dedica tempo àquilo que gosta. Qual é o tempo que eu tenho dado ao Senhor, meu Salvador? Se eu não quero me encontrar com o meu inimigo no decorrer do dia, tenho que encontrar com aquele que me salvou nas primeiras horas da manhã. À tarde, amanhã e à noite te buscarei. O salmista disse que elevava a sua voz em preces ao Senhor 7 vezes ao dia. O velho Daniel, velho, mais de 80 anos, velho Daniel, foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque 3 vezes ao dia ele parava tudo, abria as janelas do seu quarto, ajoelhava-se e dava graças ao Deus do céu. Uma prática de toda a sua vida. Qual é o tempo que eu tenho dedicado a Ele? Ah, pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, dá-me um sono. Aliás, dizem que o melhor remédio para a insônia é a leitura bíblica, né? Ah, eu sofro de insônia. Pega a Bíblia e já logo dorme. E as pessoas nem se dão conta que isso está ligado ao mundo espiritual. Leitura bíblica está ligada ao mundo espiritual, irmãos. Porque o que está a ler é espiritual. É a palavra do Deus eterno, que nos conduz em vitória, de fé em fé. E há um que não quer de maneira nenhuma que façamos isso. E quando estamos a fazer, olha, as pálpebras pesam. Pastor, há um peso. Se conseguirmos colocar 2 palitos de fósforo, são capazes de partir ao meio, de tão pesado. Parece tacar 2 elefantes, um de cada lado. Ai, meu Deus, e eu durmo. Ah, é? Epá, então, faça assim. Eu sofria disso. Então eu levanto mais cedo. Durmo uma noite toda, levanto mais cedo e tenho minha hora com Deus. Leitura da palavra, oração e leitura de bons livros. Livros que edificam, para além da Bíblia, que é a principal leitura, livros que edificam a minha vida espiritual. Temos que fazer isso. Sabe, irmãos, precisamos disso. Há tantos bons livros, irmãos. Eu tenho aqui no tablet uns 500 e tal, mas nunca li nenhum deles aqui. Eu prefiro o suporte papel. Ler e tá. Sentir o cheiro. Ai, maravilha. Apontar. Sinalizar. Ter contato. Epá, isso aqui é espetacular, irmão. Mas pronto, nada contra o suporte digital. Amém? Nada contra, irmão, nada contra. Pelo amor de Deus. Eu tenho um também. Mas eu não consigo, eu prefiro o método antigo. Afinal de contas, eu sou antigo, né? Eu sou do século passado. É verdade. Oi, irmãos, eu sou do século passado. Já parou para pensar? Seguir a Cristo, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente
infinitamente mais. Fique de pé, faz favor. Para encerrar. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Atenção, a Bíblia não está dizendo que eu sou maldito por confiar no irmão Manecas, por confiar no pastor Carlos, por confiar no irmão Luiz Louro. Não, a Bíblia não está dizendo que eu sou maldito por confiar neles, não. A Bíblia está dizendo que eu sou maldito se eu confiar em mim mesmo, nas minhas capacidades, fazendo daquilo que eu penso que sou. Lembra de Pedro? Eu vou contigo até a morte. Maldito. Depois que ele se converteu, aí a Bíblia diz: bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ali Jeremias prossegue dizendo: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nunca vai murchar, nunca vai secar, sempre dará fruto, é viçosa a sua folhagem, ou seja, a sua aparência é espetacular. Por isso que quando olham para mim não dizem que eu tenho a idade que eu tenho. Esta semana estávamos ali a fazer o trabalho de evangelismo silencioso na Costa Caparica. Pastor, o que é isso? Evangelismo silencioso? É evangelismo silencioso. Junto à GNR, Festival Sol da Caparica, a GNR estava lá a fazer aquilo que eles fazem sempre. E fui informado no ano passado que eles fazem aquilo e não ganham por aquilo. E o tempo que estão lá, sentem sede, fome. Eu falei: rapaz, mas esse quadro vai mudar ano que vem. Vai lá e pergunta ao comando se aceita uma colaboração da nossa igreja. E assim fizemos. Quinta, sexta, sábado e hoje, 12:30. Hoje, a última é hoje, 12:30. Mas quinta, sexta e sábado foi ao 12:30. Às 4:30 da tarde, às 8:30 da noite, o nosso grupo foi entregar a cada agente da GNR um saquinho contendo uma sandes de queijo e paio, uma peça de fruta, uma garrafinha d'água e uma caixinha de sumo. E quando lá chegamos, na primeira, quinta-feira, ficaram assim um pouco assustados. E ontem à noite eu fui participar, fui chamado pelo capitão. O capitão quer falar consigo. Falei: sim, senhor, vamos lá. E quando lá cheguei, o capitão disse: eu quero o e-mail da vossa igreja, vou escrever uma carta a agradecer especialmente essa atitude de vocês. Quero dizer um nosso muito obrigado por o que vocês fizeram. Vocês não sabem o quanto nos foram úteis. Eu falei: mas tudo isso nós fazemos com amor, em nome da igreja e por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eles disseram: olha, quebrou totalmente aquela imagem que nós tínhamos. Eu falei: graças a Deus. E teve um lá que disse para o Hugo, que é o Cabo Gonçalves, o nosso irmão Hugo, a nossa irmã Tânia, e agora o Pedro, da Vanessa. Teve um que disse: ô Hugo, próxima vez que tu fores à igreja eu quero ir contigo. Aleluia. Eu chamei isso de evangelismo silencioso, porque eu disse a malta: nada de evangelizar, entrega, dá boa noite, entrega, deseja um feliz trabalho e pronto. E sabe o que o capitão me disse ontem? Olha, para o ano, podemos contar com esta iniciativa? Eu falei: fica descansado que para o ano vem melhor. É para Jesus o aplauso. Os irmãos doaram. 2 irmãs juntaram-se, doaram 5 caixas de maçãs. Irmãos doaram dinheiro, nós compramos, irmãos, no total foram quase 500 lanches que entregamos. Sabe por quê? Porque no momento que entregávamos ao GNR, estava lá também um segurança da Prosegur. E nós falamos: epa, como é que eu vou dar uma coisa para um e vou deixar o outro a olhar aquilo? Não, vamos lá comprar mais e vamos fazer para a malta toda. E toda a gente da Prosegur também foi abençoada. Evangelismo silencioso. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. As nossas ações falam mais que as nossas palavras. Nós não precisamos falar nada, nós precisamos viver Jesus.
E sabe, irmãos, eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Dizia eu ontem para o Hugo, eu creio, pode não ser para o ano, nem para o outro, mas eu creio que um dia a igreja terá uma representação aqui dentro neste Festival Sol da Caparica. É tanta gente, irmãos. Os irmãos não fazem ideia quantos adolescentes. Eu estava lá e presenciei um facto. Um menor de 7 anos de idade com uma pulseira no braço. E o agente a perguntar, o que é que eu faço? Deixo entrar ou não? Não está acompanhado de nenhum responsável. É assim que anda a sociedade, irmãos. Mas nós estamos aqui para marcar a diferença. Aquele que confia no Senhor é como árvore plantada. Os resultados virão, porque é Ele quem faz crescer todas as coisas. Feche seus olhos, faz favor. Eu vou te pedir para colocar a sua mão assim sobre o seu coração. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Deus. Louvamos-te, Senhor, pela Tua palavra, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo em nós. Louvamos-te, Senhor, porque sabemos que as Tuas mãos estão estendidas para abençoar e os Teus ouvidos estão inclinados a este lugar, onde se fazem súplicas e clamores ao Teu nome, Senhor, por cada vida aqui e lá fora. Eu oro, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui e por suas famílias. Eu oro também por aqueles que estão de férias, Senhor. Eu oro também por aqueles que estão a nos assistir pela internet, ó Pai. Deus, bendito seja o Teu nome por cada vida. Eu quero pedir, estenda as Tuas mãos agora, Senhor, e dá ânimo, dá força. E se porventura está alguém a viver momentos negros na vida, faça a Tua luz brilhar lá dentro daquela cela, onde encontram-se aprisionados pelos vícios e por tudo aquilo, ó Deus, que não solta de maneira nenhuma. Toca, Senhor, em cada vida, para a glória e o louvor do Teu nome. E em nome de Jesus agora, Deus, eu clamo a Ti e te peço, estende as Tuas mãos agora e repreende a enfermidade que assola este corpo, em nome de Jesus. Cura para a glória do Teu nome, Senhor, e ajuda cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a Tua eterna glória.